Olá a todos, né? Vamos dar aí continuidade ao nosso tutorial 6, né? Perspectivas esféricas, né? Aqui no primeiro tutorial a gente viu como a gente faz esse tipo de cenografia, né? Ou seja, o cenário se expande além da esfera, né? Da superfície da esfera, né? Agora nesse a gente vai fazer o contrário, né? A gente vai estabelecer uma cenografia que esteja interna à estrutura da esfera, né? Basicamente como se fosse uma visão de olho mágico, né? Aquele olho mágico que a gente tem na porta, né? De casa, né? Que muita gente tem na porta de casa, ou, né? A visão de uma lente de câmera esférica, né? Bom, nesse caso aqui eu estou utilizando, né? Aqui a minha linha do horizonte, porque ela é a minha referência para esse cenário, tá? Meu cenário ele tem uma linha do horizonte horizontal, né? No meio dessa esfera, né? Onde se origina, né? As minhas linhas de fuga, né? Na direção do espectador, né? Eu estabeleci aqui um ponto de vista central, né? Que basicamente ele está junto com o ponto de vista o ponto de fuga central da esfera, né? Mas assim, eu poderia deslocar essa minha linha do horizonte para baixo, né? Eu poderia fazer essa linha do horizonte mais abaixo, né? O que isso vai implicar? Basicamente na deformação desses meus prédios, né? Ou seja, os prédios vai seguir aqui, vai ter que seguir, né? No caso, a curvatura da esfera, né? Então a posição ali, assim, eu vou ter uma visão em contra-plongée, né? Ou seja, eu vou ter uma visualização maior do céu, né? E uma menor área de visualização do chão, né? Da superfície, né? A mesma coisa, se eu fosse deslocar a minha linha do horizonte para cima, né? Eu teria uma visão maior do chão, né? Consequentemente ali eu teria que reestruturar ali as deformações do meu desenho, né? Seguindo ali a estrutura da esfera, né? E teria uma visão maior, né? Do que seria uma rua, né? Mais ou menos aquela sugestão do tutorial 5, né, onde que a gente tem 4 pontos de fuga e um ponto de fuga central, né? Bastante parecido, só que aqui no caso eu tenho uma distorção maior por conta da simulação dessa lente, né? Então vamos voltar aqui nossa linha do horizonte na parte central da esfera, né? Vou aqui ocultar o meu cenário, né? Vamos tentar fazer um cenário um pouquinho diferente aqui, né? Bom, a primeira coisa que no caso eu faria aqui é criar ali a rua central, né? Vamos supor que eu queira fazer um enquadramento ali de uma rua em que a câmera está visualizando uma rua de frente, né? A gente pode fazer essa rua se abrindo mais aqui em relação ao ponto de vista do observador, né? A gente pode fazer ela muito mais aberta, né? Como se eu estivesse vendo mais próximo aqui a superfície dessa estrada, né? Ou eu posso fazer a câmera ligeiramente mais alta, né? Deixa eu aumentar aqui a espessura da minha caneta, que ela está muito fina. Ou fazer uma câmera, né, mais alta, né, visualizando um pouco mais a extensão dessa rua, né? Beleza, essa é a minha primeira referência, né? Agora, eu vou imaginar que aqui embaixo eu tenho uma rua perpendicular, né? Então eu vou fazer aqui seguindo o grid da minha esfera, né? No sentido do ponto de fuga 3, e aqui a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui o outro lado dessa esquina, né? Seguindo o ponto de fuga 5 aqui, né?
Beleza, eu posso simular aqui um canteiro central, né? Também partindo no meu ponto de vista central, né? Deixa eu fazer um arredondamento aqui desse canteiro central, né? Agora eu vou criar aqui o que seria a calçada, né? Ponto de vista central, né? Eu vou usar aqui a minha ferramenta de linha, né, para fazer a lateral aqui, que eu acho que vai ser mais fácil, né? Opa. Vamos ver se eu consigo aqui aí, né? Mesma coisa eu faço aqui pro... Deixa eu diminuir um pouquinho que ela tá muito grossa. Vamos lá, de novo. Ó, sempre pensando, quanto mais distante, mais estreita é a calçada, porque ela está se distanciando no meu ponto de vista, né? A mesma coisa do outro lado, né? E aí nós temos aí a referência de 2 quarteirões, né? Eu posso estabelecer aqui, por exemplo, eu vou fazer um primeiro prédio numa certa altura aqui estabelecida por mim aleatoriamente, né? Podemos escolher aqui uma altura X, né? Eu quero que esse prédio fique acima da linha do horizonte. Eu posso fazer ele abaixo da linha do horizonte. Deixa eu fazer aqui ele abaixo da linha do horizonte aqui. Então vou estabelecer que a altura desse prédio seria mais ou menos aqui, né? Eu vou fazer as laterais seguindo aqui o meu grid, né, da esfera, né? Vou usar o ponto de fuga central para demarcar aqui o distanciamento, a profundidade desse prédio, né? E vou fazer a lateral de profundidade aqui desse prédio, né? A mesma coisa, vou estabelecer aqui a parte de trás, né? A aresta que seria a parte de trás desse prédio. Vou seguir essa linha aqui como referência, né? E aqui a mesma coisa, ó, vou pegar aqui, a linha de fuga aqui, né, no meu ponto de vista central, e deixo aqui demarcado o meu primeiro edifício, né. Agora eu vou fazer aqui atrás, ó, um prédio mais alto, né, que vai acima da minha linha do horizonte, né? Ele vai começar aqui, né? Ó, veja que eu estou seguindo aqui a referência do meu grid, né? E vou colocar ele mais ou menos nessa altura aqui, ó. Seguindo aqui o meu grid do ponto de fuga 3 e 5, né? Vou pegar a linha aqui para fazer essa curvatura melhor, mais precisa. Vamos lá de novo. Peraí, tá? Aqui a altura desse prédio, né? Como eu estabeleci a altura mais ou menos até aqui. Essa parte aqui é a parte frontal, né? Que dá de cara com a rua, né? Então eu vou traçar aqui a parte superior desse prédio, né? Usando meu ponto de fuga central, né? E aí eu faço o outro lado aqui, ó. Do meu prédio, curvando ali de acordo com o grid da esfera, né? Aqui eu vou fazer a parte superior, né? Traçar ela aqui, né? E eu vou fazer aqui a parte lateral, né, desse prédio que dá de frente para a visão do espectador. Vou pegar mais ou menos aqui, né? Vou trabalhar
Aliás, vou fazer o seguinte aqui, antes de fazer essa, eu vou criar aqui a lateral superior desse prédio, seguindo aqui essa linha de referência, ó. Vou fazer manualmente, vamos ver se eu consigo fazer manualmente aqui essa curvatura aqui, né? E aí nós temos nosso segundo prédio desenhado a partir dessa curvatura, né? Aqui vamos fazer um prédio frontal muito mais alto, né? Pegando aqui essa esquina, né? Vou fazer ele mais ou menos até a borda, essa altura aqui da esfera, né? Vou pegar essas duas linhas de fuga aqui como referência, né? Vou pegar aqui a minha ferramenta de linha. Deixa eu diminuir ela um pouquinho aqui. Seguindo aqui mais ou menos a curvatura da esfera, né? Aqui talvez eu tenha que ajustar um pouquinho melhor, né? Depois eu ajusto. Deixa eu fazer as linhas dela primeiro. Aliás, deixa eu diminuir aqui a linha, porque ela ainda está muito grossa, né? Vamos lá de novo, né? Vou pegar aqui minha linha para fazer a curvatura, né? Vou pegar a outra extremidade aqui, ó. Né? E agora eu vou criar aqui o que seria a lateral desse prédio, né? Rabisquei aqui mais ou menos. Eu vou fazer como se a profundidade desse prédio viesse mais ou menos até aqui, né? Mais ou menos até aqui. E aí eu conecto as duas partes, ó. Vou usar até essa linha aqui como referência, ó. Fazer a lateral inferior desse prédio. E aí nós temos a parte inferior desse prédio, né? Veja o quanto que ele quanto mais alto ele for, mais distorcido ele vai ficar, né? Aqui a gente faz um ajuste, né? Usando esse grid aqui como referência, né? Que ele está meio fora aqui da linha de orientação, né? Da linha de fuga. Deixa eu apagar aqui Por que eu percebi isso aqui? Porque essa parte aqui, ó, ela estando embarrigada para frente, essa espessura ela tem que ser maior, né? Ela tem que ser ligeiramente maior, né? Porque ela está mais próxima do meu ponto de vista, né? Da minha posição em referência a essa aqui e essa posição do prédio, né? A diferença é muito pequena, né? Mas ela existe, né? Se a gente fizer ela no mesmo tamanho, vai ficar ligeiramente distante. Você vê que aqui também existe uma diferença, mas ela é muito pequena, né? E aí a gente pode estabelecer como se tivesse um cruzamento aqui, né? Eu vou usar até esse grid aqui como referência, ó. Vamos imaginar que aqui nós temos uma entrada, uma rua que cruza essa nossa avenida principal, né? Eu vou apagar essa aqui, né? Vamos imaginar que aqui é uma calçada, né?
A mesma coisa aqui, né? Aqui eu posso fazer um outro prédio lateral, né? Que vai mais ou menos aqui ligeiramente acima da linha do horizonte, né? Vou fazer a marcação aqui deste ponto até este, né? E desenhar ligeiramente a curvatura, né? E a gente vai apagando aqui as linhas que não são necessárias, né? Então aí a gente tem aí o nosso desenho de perspectiva, né? Usando a parte interna dessa esfera, né? A gente pode trabalhar aqui com a ideia da marquise, né? Posso criar uma marquise que avança aqui ligeiramente para frente, né? Novamente usando o ponto de fuga aqui como referência, ponto de fuga central, né? E a gente tem esse desenho dessa marquise. A gente pode reforçar o traçado dela aqui, né? E apagar o restante ali que está sobreposto, né? Que não, em teoria não irá aparecer para o observador, né? E aí a gente vai desenhando à medida que a gente vai se distanciando, né? Sempre usando o grid como referência, né? Aqui eu vou fazer o outro lado da calçada, né? Vou fazer aqui agora manualmente, né, os demais prédios, né? Podemos fazer um outro mais distante aqui, né? Vou usar o ponto de fuga aqui como referência, né? Você vê que no centro da esfera aqui a gente quase não tem distorções, ó. Né? Mas à medida que eu aumento o tamanho desse prédio, né? A gente vai ter que seguir ali a curvatura da esfera, né? Deixa eu redesenhar essas laterais aqui com a linha, né? Porque existe uma curvatura, mas ela é mínima, né? Tá. Oh. E aí, né? Pensando ali no distanciamento, né? Vou fazer um outro prédio mais alto aqui. Né? Pegar aqui a curvatura da nosso ponto de fuga central, ou o direcionamento do nosso ponto de fuga central aqui, né? E fazer o outro lado aqui ligeiramente curvado, né? A mesma coisa aqui, a parte lateral frontal aqui do meu ponto de vista, né? Seguindo mais ou menos essa linha aqui que está sobrepondo o meu desenho, né? Essa linha de fuga. E a gente faz aqui a parte de trás desse prédio, também ligeiramente curvado, né? E aí a gente vai criando o nosso cenário, né, a partir dessa esfera, né, dessa referência da esfera, né. Podemos fazer outra aqui, né, mas eu vou fazer um lateral aqui. Aqui eu tenho, vamos supor que eu quero um prédio um pouco menor, né, mais estreito, né, então eu posso determinar aqui qual ponto eu vou começar a fazer essa lateral, né. Venho com a linha, vou estabelecer uma altura mais ou menos até aqui. Tem uma coisa aqui que é interessante, né? Por exemplo, vocês podem, para entender
essa espessura e qual espessura utilizar na parte superior, né, é o seguinte: se essa distância é só imaginar a distância entre o meu olhar, né, a posição do espectador, pensando na esfera, né, na simetria da esfera, né, aqui, né, essa posição ela vai ser idêntica a essa posição aqui superior da esfera, né? Essa posição aqui, pensando em termos simétricos, esse ponto da esfera ele teria a mesma espessura, né? Se eu fizer um pouco mais baixo, né, eu vou ter eu vou ter uma outra distância, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Aliás, desculpa, gente. Aqui, quanto mais distante, né? Menor é esse distanciamento. Então, esses pontos aqui, ó, eu tenho que ter um embarregamento maior, né? Porque em teoria, né? Em teoria, essa área da esfera está mais próxima do meu olhar em relação a essa aqui que está mais abaixo, porque ela está se curvando para trás, né? Então, eu venho aqui, ó, faço o meu embarregamento, né, pensando numa condição maior para esse ponto de cá, do centro da esfera, né? Deixa eu pegar uma linha mais fina aqui, né? Deixa eu fazer um embarregamento aqui. Essa diferença é muito pequena, né? No caso, à medida que a gente vai se distanciando, né? Vou fazer um outro aqui, né? Mas o ideal é que vocês tentem seguir, né, a orientação do grid, né? Lógico, quanto mais lateral aqui da esfera, né, mais perpendicular ao meu ponto de vista vai ficando a perspectiva, né? Deixa eu alterar aqui a minha caneta, né? Eu vou traçando aqui os demais prédios. Eu posso simular aqui uma esquina, né? Pensando aqui na entrada de uma rua que vai na direção do meu ponto de fuga, né? Central, né? Que seria mais ou menos isso aqui. Então eu posso estabelecer uma entrada aqui, como se fosse uma rua, né? Pegando os dois extremos dessa rua, né? Deixa eu apagar essa parte aqui desnecessária, né? Que seria essa esquina. Opa! Vamos imaginar aqui uma calçada. Eu desenho aqui um lado da calçada, o outro é a espessura da minha calçada, né? E eu posso fazer um outro prédio nessa esquina, né? Vou usar a linha aqui, vou pegar uma altura mais ou menos até aqui, né? Eu demarco aqui a altura desse prédio, né? Usando essa linha como referência, né? E agora eu venho com minha linha a partir do ponto da esquina até a altura aqui, ó. Opa. Veja que eu estou usando essa linha como referência, como orientação, né? Aqui, né? Na esquina, né? Aqui em cima, ligeiramente distante, um pouco à direita dessa linha de fuga, né? Opa. Porque embaixo também ela está ligeiramente à direita, né? E aí eu faço a curvatura dela seguindo aí o meu grid, né? Aí
aí, né? Agora o outro lado, né? Eu vou estabelecer um ponto aqui mais ou menos à esquerda dessa linha de fuga, né? Imaginando, tentando manter ali a distância igual, né? Na parte superior, né? E aí a parte lateral aqui, que adentra essa minha rua, né? Eu vou seguir a orientação do ponto de fuga central, né? Fazer isso, né? Então, venho aqui e faço essa parte adentrando aqui o meu cenário, né? E aí a gente vai cada vez reduzindo ali o tamanho e a altura dos prédios, porque eles vão se distanciando do meu ponto de vista. A mesma coisa a gente faz na lateral aqui, né? Na lateral direita da minha esfera, né? E aí o cenário vai acontecendo, né? Veja o quanto esse prédio aqui está distorcido pela altura, né, que eu estabeleci na configuração desse prédio, né? E aí sucessivamente, né? A gente pode depois brincar aqui com, sei lá, tentar brincar com a continuidade desse cenário, né? Mas aí seria o desenho de uma outra esfera, né? Como se a gente tentasse fazer uma distorção nesse sentido, tá? Mas aí seria uma outra esfera lateral, né? Mas a ideia aqui é o desenho dentro do limite dessa esfera, tá? Bom, espero que tenha ajudado, né? E aí a gente vai discutindo melhor sobre esse cenário nas aulas síncronas e no fórum, tá? Muito obrigado a todos e até o próximo tutorial.